Gênesis 25, verso 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamou seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozeu guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: venda-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá agora a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou a sua primogenitura. Amém? Pode sentar. Sabe, eu particularmente, eu não sei você que está aí ouvindo agora, eu particularmente, esse é um dos textos que me chamam mais a atenção. Esse é um dos textos, um dos episódios da Bíblia que me causa mais temor. Eu não vou dizer que é o que me causa mais temor, justamente ele, porque nós temos muitos textos na Bíblia que nos causam temor. E o temor do Senhor, ele é o princípio de toda a sabedoria. E eu particularmente é o texto que mais me chama a atenção. Eu creio que você vai concordar comigo. A história desse homem que nasceu, foi gerado no ventre de sua mãe, e nasceu o primeiro. Jacó veio agarrado no seu calcanhar. E Esaú, ele era o que tinha o direito da primogenitura. Ou seja, o primeiro filho, ele herdaria as bênçãos que foram prometidas a Abraão e, por consequência, prometidas a Isaque, filho de Abraão e pai de Esaú e de Jacó. E Esaú, ele era um caçador, ele se tornou perito na caça. E justamente nessa oportunidade dele ter saído para ir sair para uma jornada de caça e trazer carne para o acampamento, Jacó, ele preparou para ele esse guisado. Jacó, ele sempre foi, você que lê a Bíblia, você que conhece a história de Abraão até José, você já leu até aí, você sabe quem era Jacó. Jacó, ele era um homem que ele era esperto, ele era sagaz, ele tinha as suas artimanhas, ele tinha os seus próprios meios de vencer. Ele foi capaz de iludir, de enganar o seu próprio pai, já velho e cego, capaz de enganá-lo a ponto de roubar a bênção que era de direito de Esaú, de camuflar a sua voz, de disfarçar a sua voz, de colocar pelos nos braços e colocar a roupa do irmão, sendo impulsionado pela sua própria mãe. Ele foi capaz de se passar pelo irmão para
bênção que era de direito do seu irmão Esaú. Mas nós sabemos que esse homem ele foi tratado no Vale de Jaboque. Como eu disse, você que tem costume de ler a palavra, você conhece essa história. Que durante uma noite inteira, Jacó travou uma luta, uma batalha com Deus. E ele teve seu nome mudado de Jacó para Israel. Ele teve o seu caráter mudado. Deus tocou na personalidade daquele homem. Deus tocou no nome daquele homem, trocou o nome dele, trocou na juntura de sua coxa. E a partir daquele momento, Jacó nunca mais foi o mesmo. Ele tinha, antes de ir para esse lugar, para batalhar com esse anjo, ele tinha feito um teatro, que ele estava vindo da terra de Labão, para onde ele tinha ido fugido. Porque depois que ele vendeu a primogenitura, que ele enganou seu pai para roubar a bênção que era de direito de Esaú, ele foi fugido para a terra de Labão, para que Esaú não o matasse. E quando ele voltou, ele fez um teatro, ele colocou mulheres e colocou crianças para quebrantar o coração de seu irmão, para que seu irmão não viesse matá-lo. Ele colocou para o seu irmão, ele enviou animais e vacas e ovelhas e camelos para quebrantar o coração de seu irmão, e nada daquilo adiantou. Mas Deus, ele fez uma obra. Ele tirou as suas mulheres e crianças da frente da batalha e foi de peito aberto até o seu irmão, e se prostrou e pediu perdão, e seu irmão perdoou e o abraçou. Então Deus fez uma obra na vida de Jacó. Mas naquele período ele era assim, ele era um homem que vencia pelos seus próprios métodos, pela sua esperteza, pela sua sagacidade. Ele viu que o seu irmão já estava vários dias na mata e resolveu fazer um prato de lentilhas, um prato de ervilhas, um cozido. E ele maquinou no pensamento dele e disse assim: eu vou fazer um prato que eu sei que ele vai voltar morrendo de fome. E eu vou ficar ali no canto onde ele vem pela estrada, onde o cheiro vai exalar nas narinas dele. E ele já vai vir andando, sentindo aquele cheiro, e quando ele chegar, eu vou fazer uma proposta para ele, porque eu sei que ele não é um homem muito espiritual. Ele nem entende o que significa herdar a primogenitura. Ele nem entende o que significa herdar as bênçãos que foram prometidas ao nosso avô Abraão. E foi o que aconteceu quando Esaú chegou. Ele já chegou com a certeza de que seu irmão ia lhe dar um pouco daquela comida. Ele já chegou com a certeza dizendo: aleluia, meu irmão, é você, eu pensei que fosse outra pessoa. Eu estou aqui morrendo de fome, estou vindo da caça, trazendo aqui carne para nós comermos aí durante uma semana. Mas como você é meu irmão, eu tenho certeza que você vai me dar um pouco desse cozido. Então, Jacó disse: olha, rapaz, não vai dar, porque eu estou fazendo isso aqui só dá para uma pessoa. Estou fazendo aqui para uma criança que está doente aqui no acampamento e não vai dar. Não tem como, isso aqui realmente está muito gostoso. Sabe, incitou o irmão dele até o ponto dele fazer a proposta. E o seu irmão: não, você vai me dar um pouco disso aí, eu estou com muita fome, eu estou morrendo de fome, eu já estou vindo já há dias que eu estou na mata. Ele falou: você quer realmente? Se você quer realmente, então faz o seguinte comigo: troca comigo o seu direito de primogenitura. Troca comigo o seu direito de primogenitura. Jura-me agora que eu te dou esse prato de comida e você troca comigo. Ou seja, na dimensão espiritual, quem nasceu primeiro foi ele e não você. A partir de agora, eu nasci primeiro e você veio atrás de mim. Me dá esse direito. Você não é muito ligado a essas coisas, então me dá esse direito. E foi aí que Esaú, sentindo o cheiro daquela comida e escutando o ruído do estômago dele, ele trocou. Sabe, tem algo que às vezes me assombra. Não pelo fato de saber o poder que Deus tem. Eu costumo dizer que Deus, ele é aquele que anuncia o fim desde o princípio. Porque ele anunciou
Senhor, antes que esses meninos nascessem, ele tinha dito à mãe deles que 2 nações existiam em seu ventre, e que o maior serviria o menor, e que Deus amaria Jacó e aborreceria Esaú. Jacó, ele tinha a promessa de Deus, mas ele não quis esperar o agir de Deus. Por isso ele cometeu esses atos. E ele pagou um preço por isso. Mas nem por isso ele deixou de ser o homem escolhido. E Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele não é pego de surpresa como eu e você somos. Ao ponto de eu fazer uma barbaridade, ele levar um susto e dizer: eu não esperava isso do meu filho. Não, ele não é pego de surpresa. Ele anuncia o fim dos tempos antes que a história comece. Todos os fatos que estão profetizados na palavra do Senhor, todos os fatos preditos, alguns já se cumpriram, outros estão se cumprindo diante dos nossos olhos e outros ainda irão se cumprir. O diabo, ele sabe de todas as profecias, não tenha dúvida disso. Ele sabe que está chegando o fim. Ele sabe que o que está acontecendo é sinal do seu extermínio eterno. E de que ele será lançado no lago de fogo e de enxofre para sempre. E às vezes eu me vejo acuado. Eu me vejo acuado quando eu estou pregando esse evangelho. Porque você que me vê, você que já me vê pregar há algum tempo, você sabe que poucas as vezes eu abro a minha boca para falar de outra coisa que não seja da eternidade. Que você sabe muito bem que Deus, ele não me usa para falar de coisas terrenas. Ele quer que eu venha anunciar, ele tem me chamado para anunciar esse evangelho. Para que aqueles que estão mortos saiam do meio dos mortos. Nem todos irão crer, nem todos serão batizados, nem todos se quebrantarão. E eu não posso fazer nada. Cabe a mim anunciar essa palavra. Aliás, Jesus, ele disse que não adianta nós insistirmos. Porque Jesus disse que nós deveríamos sacudir a poeira debaixo dos nossos pés. E ele afirmou mais: aonde você estiver, aquela pessoa que você estiver, aquela pessoa que estiver te ouvindo, aquela pessoa que você estiver falando, dia após dia, mês após mês, ano após ano, e ela não te quiser ouvir, sacode a poeira debaixo dos teus pés. Porque eu vos digo que haverá um juízo menos rigoroso para Sodoma e Gomorra do que para esta terra, do que para esse povo, do que para essa cidade, do que para essa pessoa que não lhes quis dar ouvido. Então tudo está predito, tudo está profetizado e nós não podemos fazer nada a respeito do que já está predito. Eu não vou mudar, com a minha pregação, eu não vou mudar o número desses muitos que serão enganados, porque está predito que muitos serão enganados, muitos serão lançados fora. Inclusive aqueles que frequentam uma igreja, inclusive aqueles que dirigem uma igreja, que pastoreiam uma igreja, andam aos passos largos para a perdição eterna, por não discernir o Evangelho de Cristo. Por passarem o tempo inteiro de suas vidas pregando bênçãos e mais bênçãos, e que Deus abençoa, e lança o voto, e faz o desafio. E não abre a boca para dizer que Jesus está voltando a qualquer momento. E não abre a boca para dizer que o amor ao próximo é mais importante do que qualquer outra coisa. E não abre a boca para falar que nós não devemos colocar os nossos olhos nas coisas que são desse mundo, e sim nas coisas que são invisíveis e eternas. E essa palavra, ela vem ao meu coração de ontem
Só hoje que eu vim ler o texto. E quando essa palavra veio ao meu coração, Deus ele ministrou em mim. E é exatamente como aconteceu com esse homem. Está acontecendo na vida de milhares de pessoas. Nós temos uma promessa. E essa promessa ela fala do reino dos céus. Quando você começa a folhear as páginas do livro do Apocalipse, principalmente as primeiras páginas, você que tem sensibilidade, você que crê, você fica impactado, porque são promessas maravilhosas. Ele diz assim: ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Ao que vencer, darei a ele uma pedra branca com um novo nome escrito, que ninguém sabe o nome a não ser ele próprio e eu que estou dando. Farei dele coluna no templo de meu Deus e jamais sairá de lá. Fará parte da árvore da vida. E são promessas maravilhosas. E dar-te ele, darei a ele a coroa da vida. E sabe, são muitas promessas, eu não sei elas de qual. Mas as mais bonitas eu citei aqui. E andarão de branco comigo pelos séculos dos séculos dos séculos. Mas o problema é que nós vemos às vezes pessoas equivocadas em ser. Pessoas que tratam um ser que ele está vivo e ele está ao nosso derredor. Essa foi a expressão que Jesus usou. Que o diabo ele anda bramindo e rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando uma brecha. E nós às vezes vemos pessoas falar que o diabo ele não tem poder, que o diabo está debaixo dos nossos pés, que o diabo é um derrotado. Ele é um derrotado, mas ele é derrotado por Cristo. Ele foi derrotado por Jesus, e Jesus nos deu poder e autoridade para repreendê-lo, para repreender e enfraquecer a força dele sobre a nossa vida. Mas ele também disse, o apóstolo Paulo, ele disse que nós devemos o tempo inteiro em oração e súplica e pranto e lágrimas clamar a Deus para que ele venha enfraquecer. Porque ele anda ao nosso derredor, ele anda analisando todos os meandros da nossa personalidade. Ele anda analisando a nossa fraqueza na nossa vida financeira. Ele analisa a nossa fraqueza na nossa vida material. Ele analisa a nossa fraqueza na nossa vida sentimental, na nossa solidão. Ele vai analisando. E aí ele faz como Jacó. Coloca um prato cheiroso, cozinhando num lugar específico, para na caminhada em que nós viemos na caminhada, na solidão, às vezes que nós não temos um companheiro ou uma companheira, às vezes viemos na dificuldade de uma vida financeira, às vezes viemos numa dificuldade, numa tribulação de um filho que vive dando trabalho o tempo todo. Às vezes viemos na caminhada onde não conseguimos o nosso objetivo e batemos na mesma tecla, e às vezes não conseguimos o nosso objetivo, e o diabo ele sabe disso. E ele prepara um prato de lentilha, para que na nossa caminhada a gente venha caminhando, e o cheiro da comida vai ficando mais apetitoso, e a fome vai aumentando, e o estômago vai roncando mais, e o estômago vai roncando porque essas promessas estão longe. Essas promessas que Jesus fez não faz parte da nossa realidade. O que interessa é o que nós podemos pegar
passamos a priorizar o que é passageiro, o que é momentâneo. Pense em Esaú, olha só o que esse homem fez. A Bíblia diz que esse homem, a Bíblia diz que ele buscou o perdão de Deus com pranto, com lágrimas, mas não obteve. Ele não obteve o perdão de Deus, embora buscasse com lágrimas e com pranto, como diz a Bíblia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que você se lembra daquele momento em que Jesus ele estava sendo tentado no deserto. É bom nós lembrarmos que Deus ele não pode ser tentado. Para isso acontecer, ele tem que se limitar na forma física de um ser humano, para que ele pudesse experimentar todo tipo de tentação, fome, sede, emoções, lágrimas, dores. E a Bíblia diz que ele estava ali há 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber. E quando a fome é grande, o diabo ele aparece. Quando nós estamos passando por problemas, estamos sendo provados por Deus, estamos passando por um deserto onde o Senhor nos coloca, estamos sendo tentados naquela área específica da nossa vida, o diabo ele aparece antes que a vitória venha. O diabo ele sempre aparece antes da vitória chegar. E ele só aparece quando está faltando bem pouquinho para nós alcançarmos. E ele chegou ali naquele momento e disse: glória a Deus em esse sacrifício aí, toda essa consagração aí, isso é muito bom. Mas Jesus, nós não precisamos exagerar, você é um filho de Deus, você tem poder na palavra. Tudo que foi criado e foi formado foi pela sua voz. Antes da sua voz nada existiu. Dá uma ordem a essa pedra que os anticorpos, os componentes, as células vão se transformar em pão quando ouvir a tua voz. Tu não precisa estar passando por isso, dá 5 minutos aí de uma refeição. Depois tu passa a olhar para as coisas eternas. Para que essa consagração, essa coisa toda? Dá uma ordem dessa pedra virar pão agora e sacia tua fome. Olha para o desejo da tua carne. Olha para aquilo que a tua carne está almejando, para aquilo que a tua carne está desejando. Para com esse negócio de coisas eternas, durante 10 minutos só, quando você terminar de comer, você volta de novo para a sua consagração. Jesus ele não discordou. Ele não discordou que o homem ele precisa de comer, precisa de beber. Mas ele também disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não só de uma página, ou de um versículo, ou de um texto que convém a mim, a você decorar. O que é ligado na terra, é ligado no céu, o que pedi em nome de meu Pai, eu concederei. E assim vai, textos bíblicos que enchem a nossa vida de esperança, textos bíblicos que nos levam lá em cima e nos fazem saltitar. Não são só esses textos, é toda a palavra. Glória a Deus, aleluia. É de toda a palavra de Deus. Esses dias eu estava comentando com a minha esposa. Eu tenho uma página na internet onde as pessoas me pedem muita oração. Muitas pessoas. Teve um dia que eu coloquei uma fotozinha assim, pastora, dizendo assim: se você quer oração, deixe seu nome aqui. Eu tive que desligar meu celular. De tanta gente pedindo oração. E eu vou te falar uma coisa: 95% dessas orações são pessoas com famílias destruídas. São casais se separando. São filhos virando homossexuais. Do nada o camarada sai pra rua, daqui a pouco não volta mais. Quando você descobre, ele está se envolvendo com drogas. E daqui a pouco o marido não aguenta mais e abandona a esposa com o filho e vai embora. Crente, pessoas de dentro da igreja.
Deus, ele sempre coloca a mesma palavra no meu coração. Ele diz: filho, ore. Ore porque é um mandamento meu, que você ore pelo seu próximo. Mas o meu povo está sofrendo porque lhes falta o conhecimento da minha palavra. O meu povo está sofrendo porque o meu povo é desobediente. Porque o meu povo, ele não dá valor às coisas que são eternas. Eles batem apenas nas portas que dão a eles coisas que são agradáveis à carne deles. Eles vão à igreja não para me adorar. Eles vão à igreja porque eu tenho poder para abençoar a eles. E Deus, ele fala incansavelmente essas coisas ao meu coração. Todos os dias ele me fala isso. E ele me fala: ai de você, que você venha pregar ao contrário do que eu tenho te mandado. Ai de você, por causa da carinha feia de um, ou por causa do olho feio de fulano, ou porque fulano e Beltrano fica sabendo que é você que vai pregar e não aparece na igreja, e você venha mudar a maneira de você pregar, para que as pessoas venham gostar de você. Ai de você que faça isso. Porque ele me disse assim, que uma alma só vale mais do que o mundo inteiro. E que se no meio de uma multidão de 1000 pessoas, uma alma só sair no meio dos mortos, essa alma vale mais do que o mundo inteiro. E bem assim as pessoas estão fazendo, elas não estão, porque a palavra de Deus, ela diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E as pessoas estão fazendo o contrário. Elas estão resistindo a Deus e sujeitando ao capeta. Elas estão resistindo a Deus. Quando Deus fala, ela fecha o coração. Ah, esse irmão aí, ele pensa que ele é o quê? Ele também é um pecador. E daí, meu irmão, eu sou mesmo. Mas eu sou um pecador arrependido. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, como é que funciona mais ou menos a conversão. Primeiro, quando você aceita Jesus, acontece na sua vida a justificação. Você é justificado pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Todos os seus pecados, eles são apagados, eles são perdoados. Quando você vai de coração, o arrependimento sincero, ele justifica os seus pecados e os lança no mar do esquecimento. E lá ele põe uma placa dizendo assim: Satanás, aqui você não pode pescar. E aí acabou. Mas tem um processo. Porque são 3 processos. Justificação, isso já aconteceu na vida de todos nós aqui. Quem aceitou Jesus já foi justificado. Depois vem a santificação. E depois vem a santidade. Ou a glorificação. Glorificação e santidade, elas andam de lado a lado. Santificação e santidade são coisas totalmente diferentes. Santidade só cabe a Deus, porque só Ele é santo, 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 3 vezes santo. Agora, a santificação não quer dizer que você não tem, que você não peca, que você não pode pecar, que você não vai pecar, porque você está buscando a santificação. Não tem como você, primeiro, não tem como você buscar a santificação sem oração. E a santificação significa você se separar das coisas que são do mundo. Se separar das coisas que aborrecem a Deus. Santificação é você que é homem, ver uma mulher bonita com a roupa curta e pegar sua cabeça e pôr pra cá. Mesmo você querendo olhar, você fala: não, eu não vou olhar, porque Deus não gosta. Porque eu não posso. Porque eu estou me santificando, nem assim para a mulher, porque tem mulher também que gosta. Não tanto para o homem como para a mulher. Vai para a internet, vai para um site que não é conveniente, muda a página. Isso é santificação, é renunciar. Agora, não adianta você pensar que quando o apóstolo Paulo diz que nós vamos ter um corpo glorificado, e nós passamos pecando, e prostituindo, e adulterando, e fornicando, e jovens por aí nos cantos dos muros das escolas, e aquele negócio todo. Aí Jesus
vai voltar, pegar uma pessoa dessa e glorificar o corpo dela. Ele vai mergulhar ela no fogo, meu irmão, pelos séculos dos séculos. Porque a palavra de Deus diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E por isso eu estou aqui nesta noite dizendo a você que Deus, Ele chamou a Cristo e mandou Ele aqui nessa terra para que Ele viesse pregar o amor, para que Ele viesse pregar a justiça, para que Ele viesse pregar o juízo, para que Ele viesse pregar que um dia Ele vai voltar e buscar aqueles que fazem a vontade dEle, e aqueles que não fazem Ele vai lançá-los fora. De nada adianta ficar aqui estimulando você a dar um monte de pulo de glórias a Deus e não falar para você qual é o real significado do Evangelho. Ser abençoado é bom, eu quero. Ter carro novo é bom, eu quero. Eu não aguento. Eu quero um terno melhor, eu quero um sapato novo. Mas isso não é o principal. Isso não é o fundamental na minha vida e na sua. Porque as coisas dessa terra só servem para a carne. Mas as coisas eternas servem para o Espírito, que também é eterno. Aleluia, Jesus. É verdade, meu Deus. E nós vemos pessoas sofrendo. Vemos pessoas sofrendo dia após dia. Mas não é uma provinha aqui não. Passa 2, 3 dias de prova, daí a pouco refrigério. Não, é prova. É prova. É prova. E é prova. E é prova. E fala: nossa, Deus está me tratando igual aquele povo hebreu do Egito. Não é não. É desobediência mesmo. É falta de reverência. Falta de compromisso. Falta de dar valor ao direito de primogenitura. Falta de dar valor às promessas que nós temos para nós na eternidade. Porque está longe, não podemos tocar. Então o diabo oferece um prato suculento e apetitoso e a gente esquece de tudo e come aquele prato. Sabe, Deus, Ele tem puxado a minha orelha. Ontem eu fui orar. Ontem não vim. E ontem a gente foi dormir muito cedo. Tivemos que acordar de madrugada. Ontem, quando eu me vi, eu já estava orando e dormindo. Mas anteontem eu fui orar. Eu coloquei um hino. E eu só não me derramei em lágrimas porque eu estava orando em espírito, só em pensamento. Se eu estivesse orando, abrindo a minha boca, eu ia chorar e era muito, porque Deus começou a trazer ao meu coração as pessoas que estão sendo destruídas, as famílias que estão sendo destruídas. Trouxe ao meu coração as pessoas que têm o coração duro e não deixam a palavra entrar de fato em seu coração. Das pessoas que não dão crédito à palavra verdadeira e genuína. Das pessoas que dão crédito à mentira, que dão crédito ao falso profeta, que dão crédito ao espírito do anticristo, que prega apenas bens materiais. Portanto, tem medo da ovelha, ele pode deixar ela sem o dízimo e fica ali pregando mentira para aquela pessoa não sair da igreja dela ou dele. Eu conheço muito pastor por aí, meu irmão. Já bateu de frente comigo e falei: não pega leve, você está botando as ovelhas para correr. Eu falei: eu não estou nem aí. É só não me dar oportunidade. Eu falava desse jeito. Porque a verdade, ela cura. A verdade, ela abre os olhos. Ela tira a venda que o diabo colocou e coloca a luz de Cristo sobre a sua mente. Para que você venha, na hora que você ouvir um profeta falar, você saber se aquilo é mentira ou verdade. Você saber para onde ele está querendo te levar. Você saber se aquela palavra está querendo te levar para o céu ou está querendo te levar para o inferno. O que nós vemos muito hoje são homens que sobem no altar, pegam um microfone e ele fica meia hora ocupando aquele microfone, e quando termina a pregação dele, você não sabe nem o que foi falado. Você ouviu muitas línguas estranhas, você ouviu muito pulo, muito reteté, muita
do jeito que voltou. O Evangelho de Cristo não é você ir para casa alegre, não, meu irmão. O Evangelho de Cristo, ele tem que causar perigo, ele tem que machucar mesmo. Qualquer palavra mais dolorida do que Jesus falar com um homem rico, milionário, dono de charretes importadas, de aras, de cavalos, manda lá de abaixador e dizer para ele: vende tudo que tu tem e dê aos pobres. E aí? Mestre, eu quero te seguir. Olha, os loucos têm covil, as raposas têm as suas cavernas, os pássaros do céu têm seus ninhos. Mas eu não tenho nem onde recostar a cabeça, eu vou dormir no relento. Quer vir comigo? É a renúncia da carne, meu irmão. É a renúncia do eu, de querer ser melhor do que seu irmão. Tem pessoas que têm alguma coisinha a mais e quer ser melhor do que o outro irmão que anda de chinela havaiana. Pior, tem gente que não tem nem onde cair morto e quer ser melhor do que os outros. Pior de tudo é isso. Que a soberba e o orgulho já mora no coração dessa pessoa, não precisa nem dela ter nada para ela cultivar o orgulho, a soberba e a ganância. Meu irmão, aquele homem chorou. Ele pediu perdão de Deus com lágrimas e com pranto, mas não obteve o perdão de Deus. Tem pecados que são para a morte. Deus diz assim, que nem que Samuel e Moisés se ajoelhassem diante de mim por essa causa, eu não ouviria. Aquele que blasfema do Espírito Santo, ele não tem perdão. Tem pecados que são para a morte. Tem pecados que não tem perdão. Às vezes um pecadinho desse tamanho aqui, ó. Você pensa que você não pode ser condenado por ele. Mas o amor por esse pecado te condena. O amor pela prática desse pecado. Você pratica ele regularmente. O dia que você não pratica, você estranha. Um pecadinho assim, ó. Ele condena. Então eu quero dizer a você nessa noite que você venha colocar essa palavra no seu coração. Porque, olha só, Esaú, ele comeu aquele prato de comida, 3 minutos, 5 minutos, talvez, ele encheu ali o seu bucho daquele alimento. E algumas horas depois ele foi atrás de uma moita, jogou fora aquele alimento, em forma de fezes. Você está entendendo pelo que ele trocou o seu direito de primogenitura? Você está entendendo pelo que você está trocando a sua salvação? Você está entendendo pelo que você está trocando as promessas que Deus tem para você? Coisas que não valem a pena. Coisas passageiras. Que só vão te trazer a satisfação durante alguns minutos. E a palavra de Deus diz que para o pecador só resta a ele uma sensação horrenda de ansiedade e expectativa pelo fogo eterno. Então, meu irmão, nessa noite que você venha meditar, que você venha sair daqui pensando no que foi dito, porque essa palavra é veio de Deus para a sua vida. Porque Jesus ele está voltando. Você que não tem prestado muita atenção no mundo lá fora, já estão fazendo a casinha para o anticristo. Já estão fazendo a casinha para ele morar. Papa Francisco, não sei das quantas lá, já sancionou uma lei, um projeto para um governo mundial, uma só pessoa, um só homem governar o mundo, uma só moeda. Nós estamos à beira do caos, estamos à beira do domínio da besta, e pessoas aí fazendo projetos para daqui 40 anos, deixando as coisas de Deus
deixando as coisas de Deus de lado, dando prioridade à sua vida amorosa, à sua vida, ao seu namoro, ao seu relacionamento incerto, e deixando a obra de Deus de lado, deixando o coração encher de orgulho e de soberba, e esquecendo que Deus não gosta disso. Vem à igreja só no dia que precisa de um milagre. Vem à igreja só no dia de pegar um envelope e colocar um pedido dele. É complicado. Que Deus venha acender uma chama dentro de você. E que você venha ainda hoje se arrepender da maneira que você está vivendo e tomar uma posição diante dele. Para que ele venha perdoar os seus pecados. Para que ele venha escrever o seu nome no livro da vida de fato. Para que ele venha verdadeiramente chamar você de povo de Deus, chamar você de filho. E não chamar você de criatura, mas chamar de filho. Amém? Aplauda ao Senhor.